Olá pessoal, bem-vindos ao canal Ecologia e Fiscalização. Meu nome é Diego Ramon dos Santos, eu sou biólogo, professor e policial ambiental e passando aqui para trazer para vocês hoje uma dica, uma instrução rápida sobre impactos ambientais provocados por guerra e conflitos armados. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí abaixo, ative o sininho das notificações e fique atento aí com as novas instruções que vamos lançar aqui no canal Ecologia e Fiscalização. Um canal voltado aí, né, para o conhecimento de ecologia, legislação ambiental, técnicas ambientais voltadas, né, para o serviço de fiscalização e para aqueles também que estão aí querendo se ingressar nesse trabalho policial de fiscalização e também fazer concurso público, né, para a área ambiental. Pessoal, o tema de hoje é um tema bastante interessante, baseado aí nos trabalhos, né, feitos por Travaso 2018 e Bragança 2018, dois artigos aí que falam sobre impactos ambientais em conflitos armados, guerras, por exemplo, né? Então, vamos fazer aqui uma breve explanação sobre esse tema, um resumo geral sobre essa situação. Nas instruções anteriores, nós deixamos bem claro, né, o conceito de impacto ambiental, os tipos de impactos ambientais e as consequências desse impacto ambiental para a nossa sociedade, né, e para o meio ambiente. Sobre a questão do impacto ambiental voltado para guerras, vamos explanar um pouco sobre esse assunto aqui. Utilizado há séculos, né, as armas de guerra e o meio ambiente e seus recursos naturais são um dos principais alvos de conflitos, impactos ambientais, sejam eles diretos ou indiretos. De antemão, se você analisar o histórico dos conflitos armados, a questão ambiental ela é uma peça-chave na motivação desses conflitos, seja por recursos naturais renováveis, não renováveis, e aí se incorpora com isso políticas públicas, questão política, religiosa e assim por diante. Mas sempre a questão ambiental ela é principal alvo desses conflitos. Como eu disse, recursos energéticos, renováveis, não renováveis. Esses impactos podem ser diretos ou indiretos. O impacto direto é aquele impacto resultante de uma simples ação de causa e efeito, é o tipo de impacto que você tem um controle sobre ele, ou indireto, que é o resultado de uma reação secundária, quando é parte de uma cadeia de reações. O impacto indireto já é aquele impacto onde não se tem o controle dele é parcial, né, sobre aquela situação. São dos mais diversos impactos ambientais nos conflitos armados, dentre poluição do ar, o desmatamento, desflorestamento, a degradação de áreas protegidas e a contaminação de água e solo. As táticas de guerra que envolvem a destruição do meio ambiente, porém, acontecem desde a antiguidade, quando era comum exércitos matarem animais e atearem fogo nas moradias e plantações dos seus inimigos. Na Roma antiga, tinha-se costume de envenenar as fontes de água potável que abasteciam as cidades-alvo, causando doenças na população. Olha o ponto que chega, contaminar a fonte de água daquela região. É um impacto, né, gigantesco aí que vai trazer sérias consequências de longo prazo para aquela região. O ataque ambiental é utilizado para afetar diretamente a substância da população, mas os estragos colaterais a longo prazo são preocupantes. Bombardeios, mísseis jogados sobre territórios em guerra, intenso movimento de veículos militares e a destruição de estruturas industriais provocam a emissão de substâncias que contaminam o solo, a água e o ar. Ainda hoje, áreas da Europa são afetadas por contaminação por metais pesados causados pelo uso de certas munições durante a Primeira Guerra Mundial. Até hoje, então você tem um impacto aí que é cíclico, né? Cíclico e às vezes irreversível. E há quanto tempo teve aquela guerra, a Primeira Guerra Mundial, e até hoje a Europa vem sofrendo essas consequências. O autor fala também o seguinte: na Guerra do Vietnã entre 55 e 75, os Estados Unidos utilizaram um herbicida conhecido como agente laranja, o qual ele desfolhava, né, as árvores, e o que afetava toda a cadeia ecológica, já que o ciclo trófico, né, você começa com a fotossíntese, que é a conversão de energia solar em energia química, toda essa energia passa pela cadeia, né, os produtores primários, secundários, terciários, consumidores, decompositores, e por isso o ciclo retorna novamente. Então começa pelas árvores, pela fotossíntese. Usando esses herbicidas, esse veneno, fazendo todo o desflorestamento ali da vegetação, essa cadeia trófica ela já está interrompida nesse momento aí. O impacto ambiental
É drástico a situação, né? 10 anos antes da Guerra do Vietnã, aconteceu talvez a mais grave atentado contra o meio ambiente, quando os Estados Unidos jogaram a bomba atômica na cidade de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Ainda que tenha sido feito um processo de descontaminação por meio de tecnologia, que ainda hoje há altos índices de radioatividade na região e a ecologia não conseguiu ser normalizada. Então, tanto a questão humana quanto a questão ecológica. As consequências dessa bomba atômica até hoje, elas são sentidas em meios ecológicos, segundo estudos científicos. Convenção de Genebra de 1949, vou fazer alguns apontamentos aí. Inclusive essa Convenção de Genebra ela é cobrada em alguns editais de concurso, né? Devido à constante destruição que se deu durante as guerras, né, do século XX, em 1977 foi incluído o protocolo adicional à Convenção de Genebra de 1949. O seu artigo 35, pessoal, diz o seguinte: em qualquer conflito armado, o direito das partes envolvidas em escolher os métodos ou os meios de guerra não é ilimitado. Ou seja, é proibido empregar métodos ou meios de guerra que causem ou tenham expectativas de causar vasto, longo e severo dano ao meio ambiente natural. Né? É um artigo 35 da Convenção de Genebra, esse apontamento aí. Embora uma convenção ela não tem força de lei, mas ela tem uma força aí muito grande de pressão, né, externa. A ECO 92, que foi a conferência da ONU realizada em 1992, né, a Declaração Universal aí do Direito de Meio Ambiente, ela diz o seguinte: a guerra é, por definição, contrária ao desenvolvimento sustentável. Os Estados devem, por conseguinte, respeitar o direito internacional aplicável à proteção do meio ambiente em tempos de conflito armado e cooperar para o seu desenvolvimento quando necessário. A paz e o desenvolvimento e a proteção ambiental são interdependentes e indivisíveis. Princípio dessa carta aí da ECO 92, princípio 24 e 25. Né? Então, temos duas conferências importantes, dois diplomas aí de conferência, né, importantes que falam sobre a questão da proteção ambiental em conflitos armados. O meio ambiente pode também ser principal motivo em um conflito. Segundo a ONU, o meio ambiente, pelo menos 40% dos conflitos armados nos últimos 65 anos, olha essa informação, pessoal. Segundo a ONU, pelo menos 40% dos conflitos armados nos últimos anos, 65 anos, aconteceram por conta de disputa por recursos naturais e sua exploração. Então é uma estatística bem significativa, né? O que nos leva a entender que o meio ambiente ele é o núcleo, está no meio, ele sofre, né, todo o impacto causado por esses conflitos, né? A população e também o meio ambiente. E isso não termina quando a guerra acaba, todo mundo vai embora e o estrago fica lá para muitos e muitos anos ou, né, como diz alguns aí, para o resto da vida. Atualmente, a República Democrática do Congo vive uma das mais violentas disputas de recursos naturais, com a atuação de grupos armados na faixa leste do país, onde muitos detêm o controle de minas e jazidas de grande apelo comercial. O país é o segundo mais rico dos recursos naturais e com os maiores depósitos de cobre e cobalto daquele país, ficando atrás apenas do Brasil nesse recurso mineral. Boa parte dessa exploração, porém, é feita com o intuito de servir fonte de renda para a atuação destes grupos armados. Né? Tanto é que teve uma situação que aconteceu no Rio de Janeiro, que tal de Moisés Kabagambe, né? Esse rapaz foi morto lá no Rio de Janeiro e ele veio fugir da África, né, do Congo, em função desses conflitos armados lá no Congo. Esse rapaz veio para o Brasil e morreu aqui no Rio de Janeiro também, na situação que teve aí, até passou na mídia essa situação. Recentemente a ONU Meio Ambiente lançou alerta para risco de vida silvestre provocado por confrontos na Ucrânia, que acontece desde abril de 2014. Ainda segundo a agência, a região de Donbas, no leste do país, está à beira de um colapso uma catástrofe ecológica, visto que o uso de munições e a destruição da infraestrutura industrial tem aumentado a poluição considerável, já tendo afetado mais de 500 mil hectares. Então, aquelas empresas, indústrias que ficam ali com rejeitos químicos, né? Não estou falando de nucleares, que é pior ainda. Esse rejeito se espalha rio abaixo, né? A contaminação do ar também, do solo, então gera grandes consequências. A devastação inclui 80 mil hectares de reservas naturais e 150 mil hectares de incêndios florestais. Apenas no primeiro ano de conflito, 479 hectares de mata foram destruídos de forma irreversível.
Dombas está à beira de uma catástrofe ecológica alimentada pela poluição do ar, do solo, da água, por conta da combustão de grandes quantidades de munição nos confrontos e de enchentes, né, que ocorrem nas fábricas. A ONU está acompanhando, a ONU está empenhada, né, na proteção, em proteger o meio ambiente e está sempre fiscalizando essa situação que acontece nesses países aí, né? O estudo de Bragança, 2018, pessoal, aponta que os conflitos armados também vitimizam a biodiversidade, além de colapsar a estrutura de normalidade. As guerras paralisam o sistema de gestão ambiental de um país. Olha, você tem um sistema de gestão ambiental que é o SGA. O SGA serve para quê? Ele serve para balizar as ações cooperativas em busca de um equilíbrio entre homem, indústria e meio ambiente, a sustentabilidade, né? Então, por isso existe o licenciamento ambiental, existe a perícia, as auditorias, a fiscalização, para que o país possa desenvolver e o meio ambiente, que é fonte de recursos para essas indústrias, não seja totalmente explorado, garanta esses recursos de forma demasiada. Então, numa situação de guerra, o SGA acaba daquele país. Não tem mais gestão, não tem mais fiscalização, né? Rejeitos são jogados, áreas são invadidas, então o caos ambiental é grande no sistema de gestão ambiental daquele país que está passando por guerra. No exato momento em que milhares de pessoas lutam para sobreviver, né, essas coisas acontecem. O aumento da pressão por recursos e a ausência de controle são os motivos que fizeram o meio ambiente uma vítima tão publicizada, né, de guerra. Esse agente laranja é o seguinte, por aproximadamente uma década, entre 61 e 71, durante a guerra do Vietnã, militares norte-americanos espalharam milhões de litros de herbicida desfoliantes em vastas faixas do sul do Vietnã. A substância química mais disseminada foi o agente laranja e foi parte de uma destruição deliberada de florestas para privar as guerrilhas vietnamitas e a sua proteção e camuflagem, que permitiam atacar as forças dos Estados Unidos. Então o foco era desfoliar ali o dócil, né? O que é o dócil da floresta? É onde a copa da árvore ela topa ali uma com a outra e fecha, vira um tapete verde, né? A gente chama aquela de dossel. Então, jogando esse herbicida, esse agente laranja, desfoliava todas as folhas do dossel caíam, o solo abaixo das árvores ficava exposto, então de helicóptero, outra aeronave, você conseguia visualizar ali movimentações no terreno. Então, os Estados Unidos teve que fazer isso aí para tentar achar ali os guerreiros, né, os combatentes ali vietnamitas. Bom, sobre as guerras civis congolesas, desde meados dos anos 90, uma série de conflitos armados sangrentos na República Democrática do Congo teve um efeito devastador sobre as populações de animais silvestres, que têm sido fonte de carne silvestre para combatentes civis que lutam pela sobrevivência e comerciantes. Então, os animais silvestres sendo alvos ali constantes desses combatentes. Consequentemente, pequenas espécies de antílopes, macacos, roedores, assim como grandes espécies de gorilas, isso mesmo, gorilas, né? Elefantes selvagens tiveram que arcar com o ônus da guerra, né? Muitas populações de animais foram abatidas aí para servir de proteína para alimentar ali os combatentes em terreno de conflito. Enquanto há muitas causas para esses conflitos históricas, né, e éticas e políticas dessa situação do Congo, a busca por controle, acesso e uso de recursos naturais e suas receitas associadas têm sido fator-chave para a violência. Os conflitos e a ilegalidade resultante também encorajaram criminosos a promover o desmatamento e processos judiciais de mineração naquela região. A mineração justamente porque o país é rico em dois minerais que eu falei agora há pouco, e essa exploração mineral ela ajuda, né? O dinheiro ajuda a financiar alguns grupos aí da região, segundo o autor aqui. Pântanos de Iraque e poços de petróleo queimados. Quando fala de poços de combustíveis queimados no Iraque, vem uma cena, né, que mostrou em muitos jornais, onde houve um bombardeio aí de poços de petróleo no Iraque e isso ficou queimando por muitos dias, causando poluição. Eu resumi um pouco dessa situação, eu falo o seguinte: no início dos anos 90, as tropas de Saddam Hussein drenaram os pântanos da Mesopotâmia, o maior ecossistema de terras úmidas do Oriente Médio. Segundo a literatura de impactos ambientais, é o maior impacto ambiental da história. Foi a drenagem desse lago, né? A drenagem desse lago aí. Porque isso é visto até por imagem de satélite, como era antes e ficou depois. Então, as tropas de Saddam Hussein, eles drenaram esses pântanos, né, do Oriente Médio,
situado na confluência dos rios Tigre e Eufrates, em resposta a um levante xiita do sul do Iraque. Uma série de diques de canais reduzido a pântanos reduziu o pântano a menos de 10% de sua área de cobertura total. E isso transformou numa paisagem de deserto e uma costa de sal gigante. Você consegue até visualizar isso pelo imagem de satélite. Fala também que mais recentemente, em 2017, militares do Estado Islâmico incendiaram postos de petróleo na cidade de Mossul, no sul do país, liberando assim um coquetel tóxico de produtos químicos no ar, na água e na terra. Então, a região que passou por grandes impactos ambientais aí provocados por esses conflitos armados. As florestas do Afeganistão também. Décadas de conflito destruíram mais de metade das florestas do país, do Afeganistão, onde o desmatamento chegou a 95% da área. Parte disso devido às estratégias de sobrevivência das pessoas e ao colapso da governança ambiental durante a década da guerra. O extenso desmatamento teve múltiplas aplicações sociais, ambientais e econômicas para milhares de afegãos, incluindo o aumento da vulnerabilidade de vários desastres naturais, como enchentes, alavanches e o deslizamento de terra nas cidades que ficavam ali naquela região. Ecossistema de Nepal. Durante o conflito armado de 96 a 2006, o exército, anteriormente responsável pela proteção de florestas, foi mobilizado para operações contra a insurgência. Isso resultou na exploração irresponsável de vida selvagem e dos recursos vegetais, como ervas medicinais, dentre outras situações. Então, o país que usava, né, essas ervas, esses vegetais ali como fonte de renda, foram destruídos aí, né? Mineração e extração de madeira na Colômbia. Há décadas, né, a mineração e a extração de ouro a não regulamentada no país causaram danos ambientais em áreas controladas pelas rebeldes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, com as Farc. A mineração, juntamente com a extração ilegal e outros recursos naturais, como a exploração de madeira, foi uma das principais fontes de financiamento para os rebeldes, o que resultou na poluição de rios, terras com mercúrio, especialmente a bacia do rio Quito. Então, resumindo aí, pessoal, os principais impactos ambientais causados por conflitos armados, esses conflitos que eu falei para vocês aqui, que são os mais destacados no mundo, na história, de modo geral, todos eles, o foco aí era algum bem natural, renovável ou não renovável, esses conflitos armados, né? Eles causam aí poluição, aumento de turbidez e variação da qualidade de água, alteração no pH da água, né? Contaminação do solo, da água. Essas manchas de petróleo, elas podem chegar aos recifes de corais, né? Contaminar aves e peixes. Acidentes nucleares também podem causar grandes alterações, pessoal, né? Aí sobre acidentes nucleares, vamos apontar aqui duas situações que chamam bastante atenção na história. O acidente de Chernobyl e o de Fukushima. O acidente de Chernobyl ocorreu em 26 de abril de 86 e é considerado o mais grave e pior acidente nuclear da história. As consequências do acidente de Chernobyl para o meio ambiente. Bom, segundo os relatos históricos, né, e atuais, mostram que houve uma contaminação da cadeia, do solo, da vegetação, quem extraía nutrientes desse solo, o gado que alimentava dessa vegetação e, por fim, as pessoas que tomaram leite de vacas contaminadas. Vários animais apresentaram mutações genéticas e muitos morreram, o que gerou também um aumento de animais selvagens na região. Então, as consequências, elas são vistas na cadeia trófica e na ecologia da região até hoje, tá? Sobre Fukushima, o acidente que ocorreu em 2011, após um tsunami, né, de 14 metros ocasionar um terremoto e inundar os reatores da central nuclear, levou um colapso, né, na região ali da usina, né? A consequência para o meio ambiente foi que a questão é extremamente grave, né, que aconteceu lá em Fukushima, já que, de acordo com a Associação Elétrica lá da região, Companhia Elétrica, um total de 20 a 40
trilhões, 20 a 40 trilhões de, becquerels, né? Ou seja, a quantidade de material ali, de trítio, né? Radioativo, ele foi liberado no Oceano Pacífico desde o início do desastre nuclear. Isso afeta, né? Irá afetar a alimentação por causa da contaminação da cadeia alimentar aí dos peixes, né, através do processo de bioacumulação e biomagnificação. Já foram identificados peixes com nível de radiação 124 vezes a mais do que os padrões estabelecidos por plantas mutadas por causa do acidente. E a gente sabe que naquela região ali há um comércio, né, de exportação de pescado é muito grande. Muitas populações vivem da pesca naquela região. Então pensa, o pessoal que estão pescando naquela região, consumindo esse peixe nessa região, a área de Fukushima que foi contaminada, e também as empresas que exportam esse peixe, essa carne, esse peixe. É muito perigoso essa situação aí. O autor fala aqui em bioacumulação e biomagnificação. A bioacumulação é o termo geral que descreve o processo pelo qual as substâncias ou os compostos químicos são absorvidos pelos organismos. Então o organismo está na natureza ali, o animal está absorvendo esses compostos químicos. E isso faz parte da cadeia trófica. A biomagnificação ou magnificação trófica é o fenômeno que ocorre quando a acumulação progressiva de substâncias em um nível trófico para o outro ao longo de uma cadeia alimentar. Assim, os predadores de topo têm mais concentração de substâncias que as próprias presas, que eles consomem mais recursos. Então, esses predadores de topo de cadeia ali, eles, de uma forma geral, eles consumindo mais, eles conseguem armazenar mais esses compostos químicos, que no ambiente de guerra, no ambiente de conflito armado, você tendo ali contaminação de solo, de água, de ar, quem alimentar desses peixes, desses organismos, quem usar daquele solo, daquela água, vai ter consequências gravíssimas aí para a saúde, né, e aquela população. Pessoal, era só uma breve explanação aí sobre impactos ambientais provocados aí por conflitos armados, por guerras. Eu citei alguns conflitos armados aqui que trouxeram impactos ambientais significativos, de longo prazo, reversíveis ou irreversíveis, né? E é uma situação muito preocupante aí nos dias atuais, né? Quem sofre é o meio ambiente, as populações e principalmente populações que vão perder suas áreas, suas casas, seu ambiente onde criou, onde viveu, né, por muitos anos ali, né? Rios que serão contaminados, terrenos que serão destruídos e assim por diante, né? Então, o interessante é buscar uma forma de resolver isso de cooperação e não de competição e destruição. Forte abraço a todos, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo aí com os colegas, compartilhando. O YouTube entende que o vídeo é importante, a aula é importante e leva esse conteúdo para mais pessoas não inscritas. Forte abraço a todos e até a próxima instrução.